Em uma viagem marcada pela indiferença, algo inesperado começou a mudar. Uma presença ignorada por todos passou a atrair todos os olhares. O orgulho foi quebrado por um simples mergulho à luz do sol, e o que antes era invisível tornou-se inesquecível. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. No canto mais esquecido da grande sala de operações, onde a luz do sol se recusava a chegar plenamente, ela se encaixava. Era um encaixe quase perfeito entre as paredes cinzentas e os olhares apressados que varriam o ambiente sem nunca pousar nela. Ela era a engrenagem silenciosa, a que resolvia os problemas antes mesmo que alguém notasse sua existência, a que trabalhava dobrado para garantir que jamais chamasse atenção. E por incrível que pareça, nunca havia se importado com elogios, talvez porque a ausência deles fosse a única constante em sua jornada profissional. Sua aparência era a própria neutralidade, roupas funcionais que se confundiam com o mobiliário, cabelo castanho sempre preso em um coque apertado, rosto sem um pingo de maquiagem ou adorno. Diziam que era feia, não com a palavra exata, mas com o olhar que a atravessava sem parar, como se ela fosse um mero obstáculo transparente no caminho. Ele, por outro lado, era a antítese. Ocupava espaço com a mesma naturalidade com que o ar preenchia seus pulmões. Fazia barulho, atraía olhos, comandava a atenção de todos assim que entrava em qualquer ambiente. Acostumado a ter poder, decidia com uma facilidade quase cruel quem valia sua atenção e quem era apenas uma peça insignificante na vasta engrenagem de seu império. Quando a escalou para a viagem de negócios ao luxuoso resort em Búzios, foi por pura conveniência. Precisava de alguém eficiente, silencioso, discreto, e ela, com sua capacidade quase sobrenatural de desaparecer no cenário, sempre fora tudo isso. Na chegada ao resort, os papéis se mantinham firmes, inabaláveis. Ele circulava entre executivos de alto escalão e convidados influentes, sorrindo, apertando mãos, fechando acordos com um charme que parecia inato. Ela, por sua vez, digitava incessantemente em seu laptop, imprimia documentos importantes, agendava reuniões complexas e desaparecia nos corredores sempre que sua tarefa estava concluída. Era a sombra perfeita, a assistente ideal para alguém que não queria ser incomodado por detalhes. Na segunda noite, durante um jantar formal que reunia os principais investidores, ela cometeu o que ele considerou um erro crasso. Enquanto discutiam uma nova estratégia de mercado, ela, de forma quase imperceptível, comentou algo sobre a viabilidade de um dos pontos. Ele cortou a fala dela com uma sutileza tão grande que quase ninguém notou, ignorando completamente o conteúdo do que ela havia dito. Não por maldade explícita, mas por puro hábito. Como alguém como ela, a assistente invisível, ousaria ter uma opinião ainda mais sobre um assunto tão complexo? Aquele era o seu mundo e ela apenas uma visitante temporária. A raiva que o invadia era um sentimento estranho, quase desconhecido para ele, quando se tratava de uma pessoa que considerava tão insignificante. Durante o almoço, que se seguiu àquela cena na piscina, ele fez questão de destilar piadas ácidas, comentários sobre mudanças inesperadas e metamorfoses de verão, direcionando-os de forma sutil, mas perceptível, na direção dela. Esperava que ela se encolhesse, que voltasse ao seu estado habitual de invisibilidade, mas ela não o fez. Ela respondeu com uma leveza que o desarmou. Não se encolheu na cadeira, não desviou o olhar, nem pediu desculpas por sua nova presença. Era como se tivesse acordado de um sono longo e confortável, um torpor que a mantivera presa por tempo demais, e agora não pretendia mais adormecer. Sua serenidade diante das provocações dele apenas atiçava ainda mais a chama da sua irritação. A indiferença dela era um golpe mais duro do que qualquer reação de submissão. No jantar daquela noite, ele tentou reverter o jogo. Abandonou a postura de provocador e adotou uma abordagem diferente. Sentou-se ao lado dela na mesa, puxou conversa com uma cordialidade forçada, ofereceu-lhe vinho do melhor rótulo da casa. Perguntou sobre a vida pessoal dela, sobre seus interesses, tentando encontrar uma brecha,
um ponto de vulnerabilidade que pudesse usar para reafirmar seu domínio. E recebeu respostas curtas, diretas, sem brechas. Ela falava o mínimo necessário, sem se alongar em detalhes, sem demonstrar qualquer emoção que pudesse ser explorada. Aquilo o enfureceu mais do que o desprezo explícito teria feito. Era a indiferença pura, a ausência de qualquer reação que o colocava em uma posição de irrelevância. Ele, o homem acostumado a comandar atenções, estava sendo tratado como um estranho qualquer, e isso era insuportável. A noite avançava no resort, mas o sono não vinha para ele. A imagem dela, radiante à beira da piscina e depois impassível, no jantar remoía sua mente. Ele se pegou vasculhando suas redes sociais, algo que jamais faria por uma funcionária, muito menos por alguém que considerava tão sem graça. Encontrou fotos antigas, algumas mais, recentes. Comentários de amigos que pareciam genuínos e cheios de carinho. E então, uma descoberta que o atingiu como um raio. Ela era fluente em 3 idiomas. Não apenas o inglês básico de negócios, mas um domínio impressionante de francês e mandarim, evidenciado por posts e interações com pessoas de diferentes nacionalidades. Havia feito cursos internacionais de especialização, participado de workshops em universidades renomadas. E o mais chocante, descobriu que ela já havia recusado propostas de emprego em outras áreas, em empresas de grande porte, com cargos de destaque. A ficha caiu. Ela era muito mais do que mostrava, ou para ser mais preciso, muito mais do que ele havia permitido a si mesmo enxergar. A assistente silenciosa e feia, que ele havia convenientemente ignorado, era, na verdade, uma profissional altamente qualificada, com um potencial que ele sequer havia arranhado à superfície. A indiferença dela no jantar agora fazia sentido. Ela não estava sendo rude, estava sendo apenas ela mesma, sem a necessidade de impressionar alguém que, até então, havia apenas como uma ferramenta. No último dia da viagem de negócios, o clima entre eles era quase palpável, embora ninguém mais parecesse notar. Ela entregou um relatório impecável, detalhado e com insights que ele, em sua arrogância, jamais esperaria dela. Agradeceu a oportunidade de forma protocolar, sem um pingo de emoção extra, e informou que preferia retornar antes do restante da equipe. Tinha compromissos inadiáveis na cidade. Ele insistiu com uma urgência que o surpreendeu. Sugeriu que ela aproveitasse o último dia, que ficasse para o evento de encerramento. Ela sorriu, um sorriso pequeno e educado, recusou com firmeza e, com a mesma leveza com que havia caminhado até a piscina, foi embora. Ele a viu partir, sentindo um misto de frustração e uma estranha sensação de perda que não conseguia decifrar. Dias depois do retorno da viagem, a empresa parecia ter voltado à sua rotina habitual, mas para ele algo havia mudado. A ausência dela, antes imperceptível, agora ecoava nos corredores, nas tarefas que antes eram feitas com uma precisão silenciosa e agora exigiam sua atenção. Foi então que o e-mail chegou, curto e direto, o pedido de desligamento. Ela havia recebido uma proposta melhor e agradecia a oportunidade. Ele leu e releu a mensagem incrédulo. Não chorou, não fez um drama, não pediu referências com a voz embargada. Apenas foi. A forma como ela se despediu era tão desprovida de emoção quanto a maneira como ela trabalhava. Mas agora, essa falta de apego o irritava profundamente. Era como se ele, e a empresa que ele comandava, fossem completamente descartáveis para ela. A partir daquele dia, ele a procurou. Mandou mensagens para o número de telefone que tinha dela, e-mails para o endereço pessoal que havia encontrado em algum canto dos registros da empresa. Propôs aumentos salariais que antes jamais consideraria. Sugeriu novos cargos. Prometeu projetos desafiadores. Nenhuma resposta. O silêncio dela era mais eloquente do que qualquer recusa. A frustração crescia a cada dia, transformando-se em uma obsessão velada. Ele começou a perguntar sobre ela de forma discreta a colegas do mercado, a contatos que pudessem ter informações. E então, a notícia chegou como um soco no estômago. Ela não apenas havia encontrado um novo emprego,
mas estava liderando uma nova equipe em uma empresa rival, uma das mais promissoras do setor. E, para piorar, havia conquistado em poucos dias a conta que ele tentava fechar há meses, uma negociação complexa que parecia inatingível. A raiva, o orgulho ferido, o ciúme profissional, tudo se embaralhava em sua mente, criando um turbilhão de emoções contraditórias. Queria puni-la por sua ousadia, por ter ousado deixá-lo, por ter ousado brilhar longe de sua órbita. Queria querê-la, de volta, tê-la sob seu controle, silenciá-la novamente, para que sua luz não ofuscasse a dele. Mas ela já não cabia em lugar algum que ele pudesse controlar. Ela havia se libertado, e ele, o poderoso empresário, era quem se sentia preso. A reviravolta final, o golpe derradeiro em seu ego, veio no Congresso Internacional de Tecnologia e Inovação, um evento de prestígio que reunia os maiores nomes do setor. Ele estava lá, como sempre, no centro das atenções, cumprimentando investidores e trocando cartões com a confiança de quem sabe seu lugar no topo. Foi então que o mestre de cerimônias anunciou a próxima palestrante, uma nova voz no mercado que prometia revolucionar a abordagem de dados. E ela subiu ao palco. Com um vestido escuro que realçava a nova postura, os cabelos soltos caindo, em ondas elegantes sobre os ombros e os olhos firmes, cheios de uma segurança que ele nunca havia visto nela. A voz, antes quase inaudível, agora era clara, segura, preenchendo o auditório com cada palavra. Ela apresentou um projeto inovador, uma solução que ele sabia ser a chave para o futuro do setor, algo que sua própria equipe ainda estava tentando desenvolver. Os aplausos vieram em cascata, transformando-se rapidamente em uma ovação de pé. Ele assistia paralisado enquanto ela recebia a aclamação de uma plateia que incluía muitos de seus próprios pares e concorrentes. Ao descer do palco, ela cumprimentou a todos que se aproximavam, sorrindo, trocando palavras e apertos de mão. Passou por ele a poucos centímetros de distância, e seus olhos se cruzaram por um milésimo de segundo. Mas ela não o cumprimentou. Não houve um aceno, um sorriso, um reconhecimento mínimo. Foi como se ele jamais tivesse existido, como se a história que eles compartilhavam, por mais unilateral que fosse em sua percepção, tivesse sido apagada de sua memória. A indiferença que ela havia demonstrado no jantar em Búzios agora era amplificada, transformada em uma anulação completa de sua existência. E naquele instante, enquanto a via se afastar, cercada por admiradores, ele entendeu. A compreensão veio como um raio, um choque que o atingiu em cheio. Ele não havia viajado com uma assistente feia, uma mera engrenagem em sua máquina. Ele havia viajado com a mulher que aprenderia a ser tudo, menos sua. Ela havia se transformado. E essa transformação não foi para ele, nem por ele. Foi para ela mesma, e isso o deixava com um vazio e uma raiva que ele nunca imaginou sentir. O jogo havia virado, e ele estava perdendo, de uma forma que seu orgulho jamais permitiria aceitar. A cena do Congresso se repetia em sua mente como um loop incessante. A imagem dela no palco, os aplausos, a indiferença calculada ao passar por ele. Era um espelho cruel, refletindo não a feiura que ele lhe atribuíra, mas a sua própria cegueira. Ele, que sempre se considerou um estrategista nato, havia falhado miseravelmente em reconhecer o potencial de alguém que estava bem debaixo do seu nariz. A raiva se misturava a um arrependimento amargo, um veneno que corroía sua autoconfiança. De volta ao escritório, a atmosfera parecia mais pesada. As paredes antes familiares agora pareciam sufocantes. Ele se pegava olhando para a cadeira vazia no canto da sala, onde ela costumava se encaixar. Cada problema que surgia, cada detalhe que antes era resolvido magicamente, agora exigia sua intervenção direta ou a de uma equipe que parecia menos eficiente. A ausência dela era um buraco que ele não conseguia preencher. Sua produtividade caiu. Reuniões antes conduzidas com maestria agora eram marcadas por sua distração. O foco, antes inabalável, se desviava para notícias do mercado, buscando qualquer menção ao nome dela.
a empresa rival que agora a tinha em seu comando. Cada nova conquista dela, cada artigo elogiando sua visão e liderança, era uma facada em seu orgulho. Ele tentava disfarçar, mas seus funcionários e sócios começavam a notar a mudança em seu comportamento. À noite, antes um refúgio para o descanso, tornou-se um campo de batalha mental. Ele revivia cada interação, cada palavra dita, ou não dita. Aquele corte sutil no jantar, as piadas ácidas na piscina, a insistência para que ela ficasse no resort, tudo parecia agora um roteiro de erros, de oportunidades perdidas. Ele havia tido a chance de vê-la, de reconhecê-la, mas sua arrogância o impedira. E agora ela estava inatingível, mais distante do que nunca, mesmo estando no mesmo mercado. A mulher que ele havia subestimado estava ascendendo, e ele, o poderoso empresário, sentia-se estranhamente diminuído. A obsessão por ela começou a tomar contornos mais nítidos. Não era mais apenas raiva ou orgulho ferido. Era uma mistura complexa de admiração relutante e uma necessidade quase doentia de entender o que havia acontecido. Ele se pegou analisando cada detalhe de seu passado com ela, buscando pistas, sinais que ele deveria ter percebido. Como pôde ser tão cego? Como a mulher que ele considerava invisível se transformou na figura central de seus pensamentos? Ele tentou abordagens indiretas. Em conversas com colegas de outras empresas, ele sutilmente trazia o nome da empresa dela, tentando pescar informações sobre seu desempenho, sobre sua adaptação ao novo ambiente. As respostas eram sempre as mesmas. Elogios efusivos à sua capacidade, à sua inteligência, à sua liderança. Cada palavra era um reforço da sua própria falha. Em um determinado dia, ele se viu ligando para um antigo contato, um headhunter renomado no mercado, com uma desculpa esfarrapada sobre explorar novas possibilidades para a empresa. No fundo, sua intenção era outra. Queria saber se ela havia procurado esse mesmo headhunter no passado, se havia algum registro de suas ambições ou de sua insatisfação na antiga empresa. A resposta foi vaga, mas confirmou que ela sempre foi uma profissional cobiçada, com um currículo impressionante que ele, em sua bolha de poder, jamais havia se dado ao trabalho de examinar a fundo. A cada nova descoberta, a imagem dela se solidificava em sua mente, não mais como a assistente apagada, mas como uma adversária, formidável, e paradoxalmente como uma mulher de uma força e inteligência que o atraíam de uma forma perturbadora. Ele se sentia atraído por aquilo que o desafiava, por aquilo que ele não podia controlar. E ela, com sua indiferença e seu sucesso, era o maior desafio que ele já havia enfrentado. O desejo de tê-la de volta, não como assistente, mas como algo mais, começou a surgir confuso e incômodo, em meio à sua frustração. A atração que ele sentia, antes disfarçada de raiva e ciúme, agora se manifestava de forma mais clara, embora ainda incompreensível para ele. Era uma atração pela inteligência, pela resiliência, pela capacidade dela de se reinventar e florescer longe de sua sombra. Ele se pegou imaginando como seria tê-la ao seu lado, não como subordinada, mas como igual, como parceira em seus projetos. A ideia era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. Ele tentou se convencer de que era apenas uma questão de negócios, de recuperar um talento que havia escapado de suas mãos. Mas a verdade era que a imagem dela, com o cabelo solto e o sorriso, leve na piscina, e depois com a voz firme no palco do Congresso, invadia seus pensamentos nos momentos mais inoportunos. Ele se pegava sorrindo sozinho ao lembrar de alguma resposta sagaz dela, ou franzindo a testa ao recordar a frieza de sua despedida. A necessidade de vê-la novamente, de falar com ela, de tentar entender o que se passava em sua mente, tornou-se quase insuportável. Ele sabia que uma abordagem direta seria inútil, talvez até ridícula, considerando a forma como ela o havia ignorado. Precisava de um plano, algo que a colocasse em seu caminho de forma acidental, sem parecer desesperado. Começou a frequentar eventos do setor que antes considerava menores, apenas para aumentar as chances de um encontro. Pesquisava as palestras e painéis em que ela poderia participar. Sua agenda, antes focada apenas em seus próprios compromissos,
agora incluía uma busca incessante por oportunidades de cruzamento de caminhos. Ele se sentia ridículo, um homem de seu poder e influência, agindo como um adolescente apaixonado. Mas não conseguia parar. A ideia de que ela estava lá fora, construindo seu próprio império, sem ele, era um tormento constante. Ele precisava de uma forma de reverter o jogo, de mostrar a ela que ele também havia mudado, que havia de uma forma diferente. O plano, embora ainda incipiente, começou a tomar forma em sua mente. Ele precisava de uma desculpa, um motivo plausível para se aproximar dela, que não soasse como desespero ou arrependimento. A oportunidade surgiu quando sua empresa foi convidada a participar de um novo consórcio de tecnologia, um projeto ambicioso que visava desenvolver soluções inovadoras para o mercado. Para sua surpresa e um certo alívio, a empresa dela também estava entre as convidadas. Era a chance perfeita. Uma reunião de negócios, um ambiente formal onde ele poderia abordá-la sem parecer que a estava perseguindo. Ele se preparou meticulosamente para o primeiro encontro do consórcio. Revisou todos os detalhes do projeto, antecipou possíveis perguntas, mas, acima de tudo, ensaiou mentalmente como a abordaria. Não seria um pedido de desculpas, nem uma tentativa de recontratação. Seria uma conversa entre iguais, profissionais que agora compartilhavam um objetivo comum. No dia da reunião, a tensão em seu peito era quase palpável. Ele chegou cedo, escolheu um lugar estratégico na mesa de reuniões, de onde pudesse vê-la assim que ela entrasse. Quando a porta se abriu e ela surgiu, a mesma elegância discreta do congresso, ele sentiu um arrepio. Ela estava ainda mais confiante, mais radiante, se é que isso era possível. Seus olhos varreram a sala, cumprimentando os presentes com um aceno de cabeça e um sorriso profissional. Quando o olhar dela finalmente pousou nele, por um breve instante, ele sentiu seu coração acelerar. Ela não desviou o olhar, nem demonstrou surpresa ou desconforto. Apenas um reconhecimento frio, quase imperceptível antes de se sentar em seu lugar, do outro lado da mesa. Ele percebeu que a indiferença dela não era mais um escudo. Era uma barreira sólida, construída com a força de sua nova independência, e ele teria que encontrar uma forma de derrubá-la. A reunião do consórcio começou, e ele tentou se concentrar nos pontos da pauta, nos gráficos e nas projeções. Mas seus olhos e sua mente estavam constantemente desviando para ela. Ela participava ativamente, com comentários perspicazes e perguntas incisivas que demonstravam um domínio profundo do assunto. Sua voz agora era uma melodia confiante, e cada palavra dela parecia carregar um peso que antes ele jamais teria atribuído à assistente silenciosa. Ele se viu concordando com suas ideias, mesmo quando elas contrariavam suas próprias concepções iniciais. Não era por fraqueza, mas por um reconhecimento genuíno de sua perspicácia. Em um dado momento, ela apresentou uma solução para um problema complexo que vinha atormentando a todos. A proposta era elegante, inovadora, e ele teve que admitir brilhante. Ele a observou enquanto ela explicava os detalhes, gesticulando com as mãos, os olhos brilhando com paixão pelo projeto. Durante o coffee break, ele viu sua chance. Ela estava conversando com um dos diretores do consórcio, rindo de algo que ele disse. Ele se aproximou com a intenção de entrar na conversa de forma casual. Excelente apresentação, nome dela, ele disse, tentando soar o mais profissional e menos afetado possível. Sua análise sobre a integração de sistemas foi muito perspicaz. Ela se virou, o sorriso profissional ainda nos lábios, e o encarou. Obrigada, ela respondeu, a voz neutra, sem qualquer traço de emoção ou reconhecimento. Pessoal, acredito que a sinergia entre as plataformas é crucial para o sucesso do projeto. Ela não prolongou o contato visual, nem fez qualquer menção ao passado. Apenas uma resposta polida que o deixava claro que, para ela, ele era apenas mais um colega de consórcio. A barreira estava ali, impenetrável. Ele sentiu um misto de frustração e um estranho respeito pela sua capacidade de manter a distância. Ele tentou mais uma vez durante o almoço, que foi servido em um salão adjacente.
Observou-a de longe, notando como ela interagia com os outros membros do consórcio, sempre profissional, sempre focada. Ela parecia à vontade, mas mantinha uma aura de reserva, uma linha invisível que impedia qualquer um de se aproximar demais. Ele se sentou em uma mesa próxima à dela, esperando uma oportunidade para retomar a conversa. A chance veio quando ela se levantou para pegar uma bebida. Ele se aproximou do balcão de bebidas ao mesmo tempo que ela. "O projeto é realmente ambicioso", ele comentou, tentando um tom mais informal. "Mas com a sua expertise na área de dados, tenho certeza de que alcançaremos resultados impressionantes." Ele tentou um sorriso, um aceno de reconhecimento, algo que pudesse quebrar o gelo. Ela o olhou, e por um instante, ele pensou ter visto um lampejo de algo em seus olhos, talvez um vestígio do passado, mas foi rápido, quase imperceptível. "Acredito no potencial da colaboração", ela respondeu, pegando um copo de água. "E cada um de nós tem uma contribuição importante a fazer para o sucesso geral." Sua voz era calma, controlada, sem qualquer indício de que a conversa significasse algo mais para ela. Ela não o chamou pelo nome, nem fez qualquer pergunta de volta. Apenas uma resposta genérica, que servia para encerrar o assunto. Ele sentiu o peso da rejeição. Não uma rejeição pessoal, mas uma rejeição de qualquer tentativa de redefinir a relação deles. Ela não estava interessada em reabrir velhas feridas, nem em construir novas pontes. Para ela, o passado era passado, e ele era apenas um colega de consórcio, nada mais. A frustração se misturava com uma pontada de respeito. Ela era forte, mais forte do que ele imaginava. E essa força, essa capacidade de manter a distância, o intrigava ainda mais. Ele sabia que não podia desistir. Havia algo nela que ele precisava desvendar, algo que o impelia a ir além daquela barreira de indiferença. Os encontros do consórcio se tornaram uma rotina, e com eles a frustração dele crescia. Cada reunião era uma nova tentativa, sutil e calculada, de se aproximar dela, de fazê-la vê-lo de uma forma diferente. Ele elogiava suas ideias com mais fervor, fazia perguntas direcionadas a ela durante as discussões, tentava prolongar as conversas informais nos intervalos, mas ela permanecia inabalável. Sua polidez era uma armadura impenetrável, e seus olhos, antes tão facilmente ignorados, agora pareciam espelhos que refletiam apenas a si mesma, sem dar a ele qualquer vislumbre de seus pensamentos ou sentimentos. Ele começou a notar os pequenos detalhes, a forma como ela prendia o cabelo quando estava concentrada, a maneira como seus olhos se iluminavam ao falar de um tópico técnico que a fascinava, a risada discreta que escapava quando um colega fazia uma piada. Eram fragmentos de uma pessoa que ele nunca havia se permitido conhecer. E agora, esses fragmentos o assombravam. A mulher invisível de seu passado havia se tornado a figura mais visível em seu presente, e ele se sentia cada vez mais invisível. Para ela, a indiferença dela não era mais apenas uma barreira, era um desafio. Ele, que sempre conquistou o que queria, estava diante de algo que não podia comprar, nem intimidar, nem persuadir com sua influência. Ela era um enigma, e a cada tentativa frustrada de decifrá-la, a obsessão dele aumentava. Ele se pegou pensando nela fora do contexto profissional, imaginando sua vida, seus hobbies, as pessoas com quem ela se importava. Era um território desconhecido e perturbador para um homem que sempre manteve suas relações estritamente dentro de caixas pré-definidas. Em uma das reuniões, durante uma discussão acalorada sobre a alocação de recursos, ele viu a oportunidade perfeita. Um dos membros do consórcio fez um comentário depreciativo sobre a viabilidade da proposta dela. Antes que ele pudesse intervir, ela respondeu com uma calma impressionante, desmantelando o argumento com lógica impecável e dados irrefutáveis. A sala ficou em silêncio e o colega recuou, visivelmente constrangido. Ele sentiu um orgulho estranho, quase paternal, ao vê-la defender sua posição com tanta maestria. Era um orgulho que ele não compreendia, mas que o impulsionava a querer mais, a querer estar mais perto daquela força que ela emanava.
O orgulho que ele sentiu ao vê-la se defender com tanta maestria foi um sentimento novo e desconcertante. Não era o orgulho de um chefe por sua funcionária, nem o de um colega por um par. Era algo mais profundo, quase pessoal, como se a vitória dela fosse, de alguma forma, sua própria vitória. Aquele momento solidificou ainda mais a ideia de que ela não era apenas uma profissional brilhante, mas uma mulher de uma força interior que ele havia subestimado por tanto tempo. Ele começou a mudar sua estratégia. Percebeu que a polidez dela era uma forma de autoproteção, uma barreira que ela erguera para se resguardar de julgamentos e desvalorização. Tentar forçar uma intimidade ou um reconhecimento do passado seria inútil. Ele precisava respeitar o espaço dela, provar a ela, através de suas ações, que ele a via de uma forma diferente agora. Em vez de tentar abordá-la diretamente, ele começou a apoiá-la nas reuniões do consórcio. Reforçava seus pontos, complementava suas ideias com dados adicionais e defendia suas propostas quando outros tentavam minimizá-las. Não era um apoio ostensivo, mas sutil, estratégico, feito de forma que ela percebesse que ele estava do lado dela, sem que isso soasse como uma tentativa de manipulação. Ele queria que ela o visse como um aliado, não como um predador. Aos poucos, ele notou pequenas mudanças. Um olhar um pouco mais demorado, um aceno de cabeça em reconhecimento de seu apoio, um sorriso quase imperceptível quando ele fazia um comentário que a beneficiava. Eram sinais mínimos, mas para ele eram como pequenas vitórias. A barreira não havia caído, mas parecia ter algumas rachaduras, permitindo que uma pequena fresta de luz passasse. Ele sabia que o caminho seria longo, mas a cada dia, a determinação de se redimir, de provar a ela o seu valor, crescia dentro dele. A mulher que ele havia ignorado estava, finalmente, começando a ser vista. As pequenas rachaduras na barreira dela eram o combustível para a sua persistência. Ele se dedicava, ainda mais ao consórcio, não apenas pelos objetivos do projeto, mas pela oportunidade de interagir com ela. Seus comentários nas reuniões se tornaram mais direcionados. Não para ela diretamente, mas para os pontos que ela levantava, sempre com um tom de validação e respeito. Ele queria que ela soubesse que ele a ouvia, que a valorizava de uma forma que nunca havia feito antes. Em uma tarde, após uma reunião particularmente longa, ele a viu sozinha, arrumando seus materiais. Era uma chance rara. Ele se aproximou, não com a intenção de forçar uma conversa, mas de oferecer uma ajuda genuína. "Posso ajudar com isso?" ele perguntou, apontando para uma pilha de documentos que ela estava organizando. Ela o olhou, e por um instante, ele pensou que ela recusaria. Mas ela hesitou e então, com um leve aceno de cabeça, disse, "Se não for incômodo." Ele sentiu um pequeno triunfo. Era a primeira vez que ela aceitava qualquer tipo de ajuda dele desde que ela havia se desligado. Ele se sentou ao lado dela e começou a organizar os papéis, seguindo seu ritmo sem tentar dominar a tarefa. O silêncio entre eles não era mais tenso, mas quase confortável. Ele sentiu o cheiro suave do perfume dela, algo que nunca havia notado antes. "O projeto está avançando bem, não acha?" ele comentou, quebrando o silêncio. "Sim", ela respondeu, sem desviar o olhar dos documentos. "A colaboração entre as equipes tem sido muito produtiva." "Sua contribuição tem sido fundamental", ele disse. E desta vez, sua voz carregava uma sinceridade que ele não tentou disfarçar. "Sua visão sobre o gerenciamento de riscos é algo que eu, particularmente, não havia considerado com tanta profundidade." Ela parou de organizar os papéis e o olhou. Seus olhos, antes tão opacos para ele, agora pareciam ter um brilho diferente. Não era um sorriso, mas um reconhecimento, uma pequena fresta de abertura. "É o meu trabalho", ela disse, mas a voz era um pouco mais suave. Ele sentiu que, talvez, a semente da confiança estivesse começando a germinar. Aquele pequeno momento de colaboração, a aceitação de sua ajuda e o reconhecimento sutil de sua sinceridade foi um ponto de virada. Ele se sentiu encorajado a ir um pouco além, mas sempre com cautela, respeitando o espaço que ela parecia estar. Lentamente,
concedendo. As reuniões do consórcio continuaram, e com elas, as oportunidades de interação. Ele começou a observar como ela reagia a diferentes situações, como lidava com a pressão, como se comportava em momentos de descontração. Percebeu que ela tinha um senso de humor discreto, que se manifestava em um sorriso contido ou em um brilho nos olhos quando alguém fazia uma piada inteligente. Notou também que ela era extremamente organizada, não apenas em seu trabalho, mas em sua forma de pensar, de abordar os problemas. Em uma das pausas para o café, ele a viu sozinha, olhando pela janela. Ele se aproximou, não para falar de trabalho, mas para tentar um terreno mais pessoal ainda que superficial. A vista daqui é realmente inspiradora, não acha? E ele comentou olhando para a paisagem urbana. Ela se virou e seus olhos encontraram os dele. É sim, ela respondeu. Gosto de ver a cidade de cima. Parece que tudo se encaixa melhor quando visto de uma perspectiva diferente. Ele sentiu um arrepio. Era uma resposta que ia além do trivial, uma pequena janela para a forma como ela via o mundo. É uma boa metáfora para os negócios também, ele disse, tentando manter a conversa. Às vezes precisamos nos afastar para ver o quadro completo. Ela assentiu e um pequeno sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Exatamente, ela concordou. Muitas vezes a solução está em mudar a lente, não o problema. A conversa não se estendeu muito, mas para ele foi um avanço significativo. Ela não havia se fechado, não havia desviado o assunto. Havia compartilhado um pensamento, uma pequena parte de si mesma. Ele sentiu uma pontada de esperança. A indiferença estava se desfazendo e, em seu lugar, surgia uma curiosidade mútua, um reconhecimento silencioso de que havia mais ali do que a superfície mostrava. Ele estava finalmente começando a vê-la, e talvez, apenas talvez, ela estivesse começando a vê-lo também. A cada encontro do consórcio, a dinâmica entre eles mudava sutilmente. As conversas não eram mais apenas sobre trabalho. Pequenos comentários sobre o clima, sobre notícias do dia, sobre a cidade, começaram a surgir. Ele percebeu que ela era uma ouvinte atenta, que não o interrompia, mas que demonstrava interesse genuíno no que ele dizia, algo que poucas pessoas em sua vida faziam. Ele começou a se abrir um pouco mais, compartilhando algumas de suas frustrações com o mercado, com a pressão de liderar uma grande empresa. Não eram desabafos, mas observações que buscavam uma conexão, um terreno comum. Para sua surpresa, ela respondia com insights precisos, com uma maturidade e uma visão que o faziam questionar como ele pôde ter ignorado tanto talento por tanto tempo. Em uma das reuniões, o consórcio decidiu organizar um jantar de confraternização para fortalecer os laços entre as equipes. Ele viu aquilo como uma oportunidade de ouro. Um ambiente mais relaxado, fora da formalidade das salas de reunião. Ele esperava que, ali, as barreiras pudessem se dissolver ainda mais. No dia do jantar, ele se vestiu com cuidado, escolhendo uma roupa que fosse elegante, mas que não parecesse excessivamente formal. Chegou ao restaurante e a viu sentada em uma mesa com alguns colegas, rindo de forma mais aberta do que ele jamais a vira. Ela usava um vestido simples, mas que realçava sua silhueta de uma forma que o uniforme jamais permitiria. Os cabelos estavam soltos, e um leve toque de maquiagem destacava seus olhos. Ela estava linda. Ele se aproximou da mesa, e ela o cumprimentou com um sorriso mais caloroso do que o habitual. Ele se sentou ao lado dela, sentindo uma familiaridade estranha, mas bem-vinda. A conversa fluiu de forma mais leve, com piadas e histórias pessoais. Ele a viu relaxar, descontrair, e a cada risada dela, ele sentia um nó em seu peito se desfazendo. A mulher que ele havia rotulado como feia e invisível estava ali, brilhando, e pela primeira vez, ele sentiu que aquele brilho poderia, talvez, ser compartilhado. O jantar de confraternização foi um divisor de águas. A atmosfera relaxada permitiu que as conversas se aprofundassem, e ele se viu compartilhando detalhes de sua vida que raramente revelava. Falou sobre os desafios de sua carreira, as pressões familiares
e até mesmo sobre alguns de seus sonhos e medos. Para sua surpresa, ela ouvia com uma atenção genuína, fazendo perguntas pertinentes que demonstravam não apenas curiosidade, mas empatia. Ela, por sua vez, também se abriu um pouco mais. Contou sobre sua paixão por idiomas, sobre a satisfação que sentia em resolver problemas complexos e sobre a importância da autonomia em sua vida profissional. Ele percebeu que, por trás da fachada de discrição, havia uma mulher com uma rica vida interior, com ambições e valores bem definidos. A imagem da assistente se desintegrava a cada minuto, sendo substituída pela de uma mulher complexa e fascinante. Em um dado momento, a conversa derivou para o passado, de forma natural, sem constrangimento. Um dos colegas do consórcio mencionou a antiga empresa dela, e ele sentiu um frio na espinha. Ela, no entanto, lidou com o assunto com uma serenidade impressionante. Foi um período de muito aprendizado, ela disse sem rancor na voz. Mas eu sabia que precisava de um ambiente onde pudesse crescer e aplicar minhas habilidades de forma mais plena. Ele a observou enquanto ela falava e percebeu que não havia amargura em suas palavras, apenas um pragmatismo maduro. Ela não estava ali para se vingar ou para provar algo a ele. Ela estava ali porque havia encontrado seu próprio caminho, seu próprio valor. E isso o fez admirá-la ainda mais. O jantar se estendeu por horas, e quando finalmente se despediram, ele sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. A barreira havia caído, não por sua força, mas pela autenticidade do momento. Ele sabia que algo novo estava começando, algo que ia muito além dos negócios. Os dias seguintes ao jantar foram marcados por uma nova energia para ele. As reuniões do consórcio, antes um campo de batalha para seu ego, agora eram aguardadas com uma expectativa diferente. Ele não. Estava mais focado em derrubar barreiras, mas em construir pontes. As conversas com ela se tornaram mais frequentes, mais fluidas, e ele percebeu que ela também parecia mais à vontade em sua presença. Eles começaram a trocar mensagens fora do ambiente de trabalho, inicialmente sobre assuntos relacionados ao consórcio, mas logo se desviando para tópicos mais pessoais. Ele descobriu que ela adorava caminhadas ao ar livre, que era uma leitora voraz e que tinha um talento surpreendente para a culinária. Cada nova descoberta era como desvendar uma camada de um mistério que ele estava ansioso para resolver. A atração que ele sentia por ela não era mais apenas intelectual ou profissional. Era algo mais profundo, que tocava sua alma. Ele se pegava pensando em seu sorriso, no brilho de seus olhos quando ela estava animada, na forma como ela gesticulava quando explicava algo. A mulher que ele havia ignorado por tanto tempo agora ocupava um espaço central em seus pensamentos, e ele não queria que fosse diferente. Em uma tarde, após uma reunião do consórcio, ele a convidou para um café. Gostaria de continuar nossa conversa sobre o futuro da inteligência artificial, ele disse, usando uma desculpa profissional, mas com uma intenção clara. Ela hesitou por um instante, e ele sentiu o coração apertar. Mas então ela sorriu. Adoraria, ela respondeu. Há uma cafeteria ótima aqui perto. O café se transformou em horas de conversa. Eles falaram sobre o futuro da tecnologia, sobre suas visões de mundo, sobre os desafios da vida. Ele a ouviu, com uma atenção que nunca havia dedicado a ninguém, e percebeu que ela o ouvia da mesma forma. Não havia mais a assistente e o chefe, nem a rival e o concorrente. Havia apenas duas pessoas se conectando, descobrindo uma afinidade que para ele era completamente inesperada, mas incrivelmente bem-vinda. Ele sentiu que estava no limiar de algo novo, algo que poderia mudar sua vida para sempre. O café se tornou o primeiro de muitos encontros. As desculpas profissionais logo se tornaram desnecessárias, e eles passaram a se encontrar regularmente, explorando a cidade, visitando galerias de arte ou simplesmente conversando por horas em cafés aconchegantes. Ele descobriu que ela tinha um senso de humor sutil e inteligente, que a fazia rir de forma genuína, um som que ele passou a amar.
A cada encontro, ele se via revelando mais de si mesmo, de suas vulnerabilidades, de seus medos. Ele falava sobre a solidão que muitas vezes acompanhava sua posição de poder, sobre a pressão de sempre estar no controle. E ela ouvia, sem julgamento, oferecendo insights e perspectivas que o ajudavam a ver as coisas de uma nova maneira. A conexão entre eles era profunda, baseada em respeito mútuo e em uma curiosidade insaciável um pelo outro. Ele se pegou pensando em como seria tê-la em sua vida de forma mais permanente, não apenas como uma colega de consórcio ou uma amiga, mas como alguém com quem ele pudesse compartilhar tudo. A ideia de um relacionamento romântico com ela, algo que antes seria impensável, agora parecia a coisa mais natural do mundo. A mulher que ele havia rotulado como feia e invisível havia se transformado na pessoa mais atraente e essencial em sua vida. Em uma noite, enquanto caminhavam por um parque iluminado, ele sentiu a necessidade de expressar o que estava sentindo. O silêncio entre eles era confortável, mas ele queria mais. Sabe, ele começou, a voz um pouco rouca, eu cometi muitos erros em minha vida, e um dos maiores foi não ter te visto de verdade quando você estava bem ao meu lado. Ela parou de andar e o olhou. Seus olhos brilhavam sob a luz dos postes. As pessoas mudam, ela disse, a voz suave. E a forma como vemos as pessoas também muda. Eu mudei por sua causa, ele confessou. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Você me fez enxergar coisas que eu nunca havia percebido. E eu sou grato por isso. Ele estendeu a mão hesitante e tocou a dela. Ela não recuou. O toque foi um choque elétrico, uma confirmação silenciosa de que a conexão entre eles era real e que o futuro para ele parecia mais brilhante do que nunca. O toque de suas mãos foi o catalisador que faltava. O silêncio que se seguiu não foi de constrangimento, mas de uma compreensão mútua e profunda. Ela apertou levemente a mão dele, e aquele gesto valeu mais do que 1000 palavras. A partir daquele momento, a dinâmica entre eles mudou novamente, transbordando das fronteiras da amizade para um território mais íntimo e promissor. Os encontros se tornaram mais longos, as conversas mais pessoais. Eles começaram a compartilhar não apenas pensamentos e ideias, mas também sentimentos, medos e esperanças. Ele se viu desabrochando em sua presença, revelando um lado de si mesmo que poucos, ou ninguém, jamais haviam conhecido. A vulnerabilidade que ela inspirava nele era libertadora, e a forma como ela a acolhia, sem julgamento, era um bálsamo para sua alma. Ele a levou para conhecer seus lugares favoritos, apresentou-a a amigos mais próximos e a incluiu em aspectos de sua vida que antes eram rigidamente privados. E ela, com sua graça e inteligência, se encaixava em cada um desses ambientes com uma naturalidade impressionante, conquistando a todos com sua autenticidade. Ele observava, fascinado, a mulher que ele havia ignorado por tanto tempo, agora brilhando em seu mundo, e percebia que ela o estava transformando, tornando-o uma pessoa melhor, mais consciente e mais humana. Em uma noite, enquanto jantavam em Missanzino, um restaurante tranquilo, ele a olhou através da luz suave das velas. Ela sorria contando uma história sobre um projeto desafiador em sua nova empresa, e a paixão em seus olhos era contagiante. Ele sentiu o coração transbordar de um sentimento que ele não conseguia mais negar. Não era apenas admiração ou respeito, era amor. Ele estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela, interrompendo sua fala. Ela o olhou, um ponto de interrogação em seus olhos. Eu te amo, ele disse, a voz firme, sem hesitação. Eu sei que demorei para ver, para entender, mas eu te amo. Ela o encarou por um longo momento, e um sorriso lento e caloroso se formou em seus lábios. Eu sei, ela respondeu, e o brilho em seus olhos era de uma ternura que o fez sentir-se completo. E eu também te amo. Sempre soube que você só precisava de tempo para ver. Aquelas palavras, eu também te amo. Sempre soube que você só precisava de tempo para ver. Ecoaram em sua mente, trazendo uma paz e uma alegria que ele nunca imaginou ser possível. Aquele jantar marcou o início de uma nova fase, onde as barreiras do passado se desintegraram completamente,
dando lugar a uma intimidade e cumplicidade crescentes. A partir daquele dia, eles não eram mais o chefe e a assistente, nem rivais, de mercado. Eram simplesmente eles, juntos, explorando a profundidade de um amor que havia nascido de uma forma tão inesperada. O relacionamento deles floresceu rapidamente. Eles passavam cada momento livre juntos, descobrindo novas paixões em comum e redescobrindo o prazer das coisas simples. Ele a levou para sua casa de campo, onde ela o surpreendeu com sua facilidade em lidar com a natureza e com sua habilidade em cozinhar refeições deliciosas. Ela o apresentou a seu círculo íntimo de amigos, pessoas que a conheciam muito antes de sua transformação, e ele se sentiu acolhido e aceito por eles. As conversas sobre o passado, sobre como ele a havia tratado, tornaram-se mais abertas e honestas. Ele expressava seu arrependimento e sua vergonha por sua cegueira, e ela o ouvia com paciência, sem rancor. "Eu não te culpo", ela disse uma vez, enquanto caminhavam de mãos dadas. "Eu também estava em um lugar onde não me permitia ser vista. Aquele período foi necessário para que ambos crescêssemos, cada um à sua maneira. A maturidade dela em lidar com o que havia acontecido o fez amá-la ainda mais. No ambiente profissional, a parceria deles no consórcio se tornou ainda mais forte. A química entre eles era inegável, e a forma como complementavam as ideias um do outro resultava em soluções inovadoras. Os colegas notavam a mudança em ambos. Ele mais sereno e colaborativo, ela ainda mais confiante e radiante. Embora o relacionamento pessoal deles permanecesse discreto para a maioria, a admiração mútua era palpável. Ele sabia que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também uma parceira à altura, alguém que o desafiava e o inspirava a ser a melhor versão de si mesmo. Com o tempo, a relação deles se solidificou, construída sobre os pilares da honestidade, do respeito e de um amor que havia amadurecido através das adversidades. Ele percebeu que a verdadeira beleza dela não estava na aparência que ele havia ignorado, mas na profundidade de sua inteligência, na resiliência de seu espírito e na bondade de seu coração. Ela, por sua vez, via nele não o empresário, arrogante do passado, mas um homem que havia aprendido a reconhecer seus erros e a se abrir para a transformação. A vida de ambos se entrelaçou de forma natural. Eles se apoiavam mutuamente em seus desafios profissionais, celebrando cada vitória e oferecendo conforto nas derrotas. Ele passou a buscar ativamente a opinião dela em decisões importantes de sua empresa, valorizando sua perspectiva única e sua capacidade de ver além do óbvio. Ela, por sua vez, sentia-se mais forte e segura, sabendo que tinha um parceiro que a admirava e a incentivava a ir cada vez mais longe. Em um fim de semana, durante uma viagem para a praia, um lugar que havia sido palco de sua cegueira inicial, ele a levou para uma caminhada ao pôr do sol. A areia macia sob seus pés, o som das ondas quebrando na orla, o céu pintado em tons de laranja e roxo, tudo parecia perfeito. Ele parou, virou-se para ela e segurou suas mãos. "Lembra daquela primeira viagem?" ele perguntou, a voz suave. "Eu estava tão cego, tão focado em mim mesmo, que não consegui ver a pessoa incrível que estava bem ao meu lado." Ele sorriu, um sorriso cheio de carinho e um pouco de autocrítica. "Você me ensinou a verdadeiramente enxergar as pessoas e a mim mesmo." Ela sorriu de volta, os olhos marejados. "Nós dois aprendemos muito desde então," ela disse, apertando suas mãos. "A vida tem uma forma engraçada de nos mostrar o que realmente importa." Ele se ajoelhou na areia, tirando uma pequena caixa do bolso. O olhar dela se arregalou em surpresa. "Eu te amo mais do que as palavras podem expressar," ele começou, a voz embargada pela emoção. "Você é a minha inspiração, a minha parceira, o meu amor. Quer casar comigo?" As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas o sorriso que se abriu era o mais radiante que ele já havia visto. "Sim," ela respondeu sem hesitação, e se jogou em seus braços, beijando-o sob o céu que se despedia do dia, selando um futuro que havia nascido da mais improvável das jornadas.
O sim dela, proferido sob o céu alaranjado da praia, foi o som mais doce que ele já havia ouvido. Aquele momento, tão íntimo e carregado de significado, selou não apenas um compromisso, mas a culminação de uma jornada de autodescoberta e amor. A notícia do noivado foi recebida com surpresa e alegria por aqueles que os conheciam, e com uma ponta de curiosidade por aqueles que haviam testemunhado a estranha dinâmica inicial entre eles. Os preparativos para o casamento foram um reflexo da personalidade de ambos. Elegante, mas sem ostentação, focado na essência da união. Ela, com seu senso prático e bom gosto, cuidou dos detalhes com uma eficiência que ele tanto admirava. Ele, por sua vez, dedicou-se a garantir que cada momento fosse especial, um tributo ao amor que havia transformado sua vida. O dia do casamento. Chegou ensolarado e perfeito. A cerimônia foi realizada em um jardim, sob uma pérgola florida, com poucos convidados, apenas os amigos e familiares mais próximos. Quando ela caminhou pelo corredor, em um vestido simples e deslumbrante que realçava sua beleza natural, ele sentiu os olhos marejarem. Não era mais a assistente discreta, nem a rival imponente. Era a mulher de sua vida, sua parceira, seu amor. Os votos que trocaram foram sinceros e emocionantes. Ele falou sobre a cegueira de seu passado e como ela o havia ensinado a ver o mundo, e a si mesmo com novos olhos. Ela, por sua vez, expressou o quanto ele havia crescido e como o amor dele a havia feito sentir-se completa. O beijo que selou a união foi carregado de todo o caminho que percorreram, de todas as lições aprendidas e de todas as promessas de um futuro juntos. A festa foi animada e cheia de risadas. Ele a observava dançar, conversar com os convidados, irradiando uma felicidade contagiante. Em um momento, ele a puxou para um canto, longe da agitação. Eu nunca imaginei que a minha vida seria assim, ele confessou, segurando-a perto. Você é tudo o que eu nunca soube que precisava. Latiu. O abraçou forte. Nós construímos isso juntos, ela sussurrou. E o melhor ainda está por vir. Naquele abraço, sob a luz das estrelas, ele soube que havia encontrado seu verdadeiro tesouro, não em riquezas ou poder, mas no amor e na parceria com a mulher que ele havia, por um tempo, falhado em enxergar. Vida de casados trouxe uma nova dimensão à existência de ambos. A rotina, antes preenchida por compromissos profissionais e a busca incessante por sucesso, agora tinha um novo centro, o lar que construíam juntos. Ele descobriu o prazer das manhãs tranquilas, dos jantares preparados a 4 mãos e das conversas que se estendiam pela noite, abordando desde os desafios do dia até os sonhos mais íntimos. A presença dela em sua casa transformou o espaço de um mero ponto de descanso em um verdadeiro refúgio, um lugar de paz e cumplicidade. No âmbito profissional, a sinergia entre eles se tornou ainda mais evidente. O consórcio de tecnologia, que os havia reaproximado, prosperou sob a liderança conjunta de suas equipes. As reuniões antes palco de sua indiferença, agora, eram demonstrações de uma parceria invejável. Eles se complementavam perfeitamente, a visão estratégica dele aliada à perspicácia analítica dela, resultando em soluções inovadoras que impulsionavam o projeto para frente. A admiração, mútua no trabalho, aprofundava ainda mais o respeito que sentiam um pelo outro. Ele continuou a crescer como pessoa, aprendendo com a paciência, a empatia e a inteligência emocional dela. A arrogância do passado foi substituída por uma humildade genuína, e a busca por poder deu lugar à valorização das conexões humanas. Ela, por sua vez, floresceu ainda mais, sentindo-se plenamente realizada, tanto na carreira quanto na vida pessoal. A segurança que ele lhe oferecia permitiu que ela ousasse mais, explorasse novos horizontes e alcançasse patamares que antes pareciam distantes. Em um aniversário de casamento, eles voltaram àquela praia onde ele a havia pedido em casamento. Caminhando de mãos dadas ao pôr do sol, ele a olhou, e a imagem da mulher que ele havia levado para Búzios veio à sua mente. A transformação era completa, não apenas nela, mas nele também.
Eu me pergunto como teria sido minha vida se eu não tivesse te visto, ele murmurou, apertando a mão dela. Ela sorriu, um sorriso que continha toda a história deles. Teria sido uma vida diferente, com certeza, ela respondeu, encostando a cabeça em seu ombro. Mas o importante é que nos encontramos e que aprendemos a ver um ao outro de verdade. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes, enquanto eles contemplavam o vasto oceano, um futuro ilimitado se estendendo diante deles, construído sobre a base sólida de um amor que havia superado a cegueira e a indiferença. Mas anos se passaram, e a história deles se tornou um testemunho silencioso do poder da transformação e do amor. O império que ele havia construído, antes focado apenas no lucro e no poder, agora era guiado por princípios de inovação e colaboração, muitos deles inspirados pela visão dela. A empresa dela também prosperou, tornando-se uma referência no mercado, e a parceria entre as duas companhias, nascida do consórcio, era um modelo de sucesso. A casa deles era um lar vibrante, preenchido com a energia de suas conversas, risadas e, eventualmente, com a alegria de uma nova vida. A chegada de um filho, um menino com os olhos curiosos dela, e a determinação dele, trouxe uma camada ainda mais profunda de amor e propósito às suas vidas. Ele, o empresário antes tão focado em si mesmo, descobriu a beleza da paternidade, das noites mal dormidas e dos primeiros passos, tudo compartilhado com a mulher que o havia ensinado a amar. Ela, por sua vez, abraçou a maternidade com a mesma dedicação e inteligência que aplicava em sua carreira, encontrando um equilíbrio que a fazia sentir-se plena. A força que ela sempre teve se manifestava agora em sua capacidade de nutrir, de educar e de guiar, sem nunca perder a essência de sua própria individualidade. Em uma tarde de domingo, enquanto observavam o filho brincar no jardim, ele a abraçou, por trás beijando o topo de sua cabeça. Nossa vida é tão diferente do que eu imaginava que seria, ele murmurou, a voz cheia de gratidão. E é infinitamente melhor. Ela se virou em seus braços, o sorriso sereno em seu rosto. A vida tem seus próprios planos, não é? Ela disse, olhando para o filho com um amor imenso. E às vezes, os melhores planos são aqueles que nos surpreendem. Ele a apertou mais forte, sentindo a batida do coração dela contra o seu. A jornada havia sido longa, cheia de erros e aprendizados, mas cada passo havia valido a pena. Da cegueira à visão, da indiferença ao amor, eles haviam construído uma vida que era um reflexo de sua própria evolução. E ali, sob o sol da tarde, com o filho brincando por perto e o amor deles como base, ele soube que a felicidade não era um destino, mas uma construção diária, um olhar constante para a beleza que se revela quando se está disposto a verdadeiramente ver. A história deles, contada e recontada em jantares com amigos e em momentos de intimidade, tornou-se uma lenda particular. Não era uma história de conto de fadas, mas de redenção e de um amor que floresceu onde menos se esperava. O filho deles, crescendo em um lar onde o respeito e a comunicação eram pilares, absorvia a sabedoria de pais que haviam aprendido as lições da vida da forma mais difícil e, por isso, as valorizavam profundamente. Ele, agora um homem mais maduro e consciente, frequentemente se pegava observando-a, seja em uma reunião de trabalho, onde ela brilhava com sua inteligência, ou em casa, lendo uma história para o filho, com a voz suave e carinhosa. Em cada um desses momentos, ele sentia um reconhecimento profundo, uma gratidão imensa por ter tido uma segunda chance de ver. A beleza dela, para ele, era agora intrínseca, irradiando de sua essência, e não apenas de sua forma. Ela, por sua vez, nunca deixou de ser a mulher forte e independente, que ele havia aprendido a admirar. Sua carreira continuava a prosperar, e ela era uma voz respeitada em seu setor, defendendo a inclusão e a valorização de talentos que, como ela, poderiam ter sido subestimados. Sua experiência pessoal a moldou em uma líder empática, capaz de enxergar o potencial em cada indivíduo. Em uma noite chuvosa, sentados na varanda, ouvindo o som da chuva e o riso distante do filho que já dormia, ele a abraçou. Às vezes eu penso em tudo o que aconteceu, ele disse a voz baixa,
e percebo que cada erro, cada passo em falso nos trouxe até aqui, até este momento. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. É a beleza da jornada, não é? Ela respondeu. As cicatrizes nos lembram de onde viemos, mas o amor nos mostra para onde estamos indo. Ele beijou seus cabelos, sentindo o perfume familiar dela. O passado, com sua cegueira e seu orgulho, era agora apenas um pano de fundo para a tapeçaria rica e complexa que eles haviam tecido juntos. A mulher invisível havia se tornado o centro de seu universo, e o homem que não via havia finalmente encontrado a luz. E enquanto a chuva caía suavemente, eles sabiam que a verdadeira felicidade estava na capacidade de continuar a ver, a aprender e a amar, dia após dia, em cada novo capítulo de suas vidas. Os anos se transformaram em décadas, e a vida deles seguiu seu curso, repleta de momentos de alegria, desafios superados e a constante redescoberta um do outro. O filho cresceu, trilhou seu próprio caminho, levando consigo os valores de respeito e resiliência que aprendeu em casa. A empresa dele e a dela continuaram a prosperar, adaptando-se às mudanças do mercado e mantendo-se na vanguarda da inovação, sempre com a colaboração mútua como um diferencial. Ele, já com os cabelos grisalhos e algumas rugas de expressão, que contavam histórias, ainda encontrava nela a mesma mulher que o havia despertado para a vida. As conversas noturnas na varanda, os cafés da manhã tranquilos e as caminhadas na praia, que se tornaram um ritual anual, eram os pilares de um amor que se aprofundava a cada dia. Ele ainda se pegava admirando a forma como ela resolvia um problema, complexo ou como seus olhos brilhavam ao falar de um novo projeto, e sentia a mesma pontada de fascínio de quando a havia redescoberto. Ela, com a sabedoria que a idade trazia, via nele não apenas o parceiro de uma vida, mas o homem que ousou mudar, que teve a coragem de admitir seus erros e de reconstruir a si mesmo. As lembranças do passado, antes dolorosas, agora eram apenas um lembrete do quão longe eles haviam chegado e do quão forte o amor deles se tornara por ter superado tantas adversidades. Em um dia comum, sentados no banco do jardim que ela tanto amava, observando as flores que ela mesma havia plantado, ele segurou a mão dela, que já não era tão firme quanto antes, mas ainda transmitia a mesma força e ternura. Sabe, ele disse, a voz embargada pela emoção, se alguém me dissesse anos atrás que eu estaria aqui com você, vivendo tudo isso, eu não acreditaria. Ela sorriu, os olhos fixos no horizonte. A vida é cheia de surpresas, meu amor, ela respondeu, apertando a mão dele. E as melhores surpresas são aquelas que nos ensinam a ver o que realmente importa. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela brisa suave e pelo canto dos pássaros. Não havia necessidade de mais palavras. A história deles era um livro, aberto, escrito com as tintas da persistência, do arrependimento e, acima de tudo, do amor incondicional. E ali, de mãos dadas, sob o sol que aquecia suas peles, eles sabiam que cada capítulo, cada linha daquela narrativa havia sido essencial para o final feliz que eles construíam a cada novo amanhecer. A vida seguiu seu ritmo sereno, tecendo novas memórias e aprofundando os laços que os uniam. Os netos começaram a preencher a casa com a energia e a alegria da juventude, e ele e ela se deleitavam no papel de avós, transmitindo as lições de uma vida bem vivida. Ele, que outrora fora um executivo implacável, encontrava uma doçura inesperada em contar histórias para os pequenos, muitas delas sobre a importância de ver o coração das pessoas, não apenas a superfície. Ela, com sua sabedoria e calma, era o porto seguro da família, a voz ponderada que guiava e inspirava. Sua presença era um lembrete constante de que a verdadeira força reside na autenticidade e na capacidade de se reinventar. As empresas, agora sob a gestão de uma nova geração, ainda carregavam o legado de inovação e humanidade que eles haviam construído juntos. Em uma tarde de outono, enquanto as folhas caíam suavemente no jardim, eles estavam sentados em seu banco favorito, o mesmo onde tantas conversas profundas haviam acontecido. O sol já mais baixo pintava o cenário com tons dourados. Ele a observou,
notando as linhas finas ao redor de seus olhos que se aprofundavam quando ela sorria, os cabelos brancos que emolduravam seu rosto com uma dignidade serena. Para ele, ela era mais linda do que nunca. Nós fizemos uma boa jornada, não fizemos? Ele perguntou, a voz um pouco rouca pela emoção e pelo tempo. Ela virou a cabeça e o olhou, um brilho familiar em seus olhos. A melhor de todas, ela respondeu, e seu sorriso era um convite para a eternidade. E o mais incrível é que tudo começou com uma cegueira. Ele riu suavemente, um som que era a própria melodia da felicidade. Sim, uma cegueira que me levou a ver a luz mais brilhante da minha vida. Ele pegou a mão dela e a beijou, sentindo a textura da pele envelhecida, mas a mesma essência vibrante. O silêncio que se instalou foi de uma plenitude absoluta. Não havia mais nada a provar, nada a buscar. A história deles não era sobre um final, mas sobre a continuidade de um amor que havia superado o tempo, as expectativas e os próprios preconceitos. Eles eram a prova viva de que o amor verdadeiro não é encontrado, mas sim construído dia após dia, com a coragem de enxergar além do que os olhos podem ver. E assim, de mãos dadas, sob o outono dourado de suas vidas, eles continuaram a escrever os capítulos silenciosos de sua eterna história de amor. Os dias se tornaram mais curtos e as tardes no jardim mais frequentes. A energia da juventude havia dado lugar a uma serenidade profunda, mas a chama que os unia permanecia tão vívida quanto no dia em que ele finalmente a viu. As conversas agora eram pontuadas por longos silêncios confortáveis, onde a presença um do outro era suficiente. Eles se comunicavam em olhares, em toques sutis nas mãos, em sorrisos que carregavam a memória de uma vida inteira de experiências compartilhadas. As visitas dos filhos e netos eram os pontos altos da semana, trazendo um burburinho alegre para a casa. As crianças, fascinadas pelas histórias de seus avós, especialmente a de como eles se conheceram e se apaixonaram, pediam para ouvi-las repetidamente. Ele e ela se revezavam na narração, cada um adicionando um detalhe, uma perspectiva, enriquecendo a tapeçaria de sua própria lenda familiar. Em uma dessas tardes, enquanto o neto mais velho perguntava sobre o segredo de um amor tão duradouro, ele olhou para ela e ela para ele, um entendimento silencioso passando entre eles. O segredo, ela começou, a voz um pouco mais fraca, mas ainda clara, é nunca parar de ver, ver além do que os olhos mostram, ver o coração, a alma da pessoa. Ele completou com um sorriso terno, e ter a coragem de mudar o que precisa, ser mudado dentro de você para poder enxergar de verdade. O neto, com a inocência da idade, parecia absorver cada palavra. Aquele momento, simples em sua essência, era um testamento do legado que eles estavam construindo. Não apenas um império de negócios, mas um legado de amor, compaixão e autoconhecimento. Eles haviam transformado seus erros em sabedoria, sua cegueira em clareza, e sua indiferença em um amor que se tornou a fundação de sua família. Ao final do dia, com a casa em silêncio novamente, ele a ajudou a se levantar do banco do jardim. O passo dela era mais lento, mas a mão que segurava a dele ainda era forte em sua convicção. Estamos quase no final do nosso livro, não estamos? Ela murmurou olhando para o céu estrelado. Ele a abraçou, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Não, meu amor, ele sussurrou em seu ouvido. Estamos apenas começando a ler os capítulos que escrevemos no coração de quem amamos. E esses nunca terminam. E com essa certeza, eles caminharam para dentro de casa, para o calor do lar que haviam construído, prontos para qualquer novo amanhecer que a vida lhes reservasse. O tempo, implacável em seu avanço, trouxe consigo a inevitável passagem dos anos, mas não diminuiu a intensidade do amor que os unia. A casa, antes cheia de risadas e o burburinho dos netos, agora se tornava um santuário de memórias, onde cada objeto, cada canto, contava uma parte da história deles. Ele e ela, com a sabedoria dos que viveram plenamente, passavam os dias, em uma quietude confortável, a presença um do outro sendo a maior das bênçãos. As conversas se tornaram mais esparsas,
mas cada palavra era carregada de um significado profundo, um resumo de décadas de cumplicidade. Eles revisitavam mentalmente os momentos que os moldaram. A primeira viagem a Búzios, a reunião do consórcio, o jantar de confraternização, o pedido de casamento na praia. Cada lembrança era um fio dourado na tapeçaria de suas vidas, reforçando a beleza de sua jornada. Em uma tarde ensolarada, ele a encontrou adormecida em seu banco favorito no jardim, sob a sombra da árvore que haviam plantado juntos anos atrás. O rosto dela estava sereno, um leve sorriso nos lábios. Ele se sentou, ao lado dela, pegou sua mão envelhecida e a beijou. O toque era gentil, reverente. Ele sentiu a respiração dela ficar mais suave, mais distante. A luz do sol filtrava pelas folhas, criando um jogo de sombras e luz sobre o rosto dela. Ele a observou, e em seus olhos viu não a passagem do tempo, mas a essência da mulher que o havia transformado. A inteligência, a resiliência, a bondade, o amor incondicional, tudo estava ali, intacto, irradiando de sua alma. A mulher invisível de seu passado havia se tornado a luz de sua vida, a bússola que o guiou através de todas as tempestades. Ele apertou a mão dela, sentindo um calor familiar, e sussurrou: "Obrigado por me fazer ver, meu amor. Obrigado por tudo." Não houve resposta, apenas o silêncio do jardim e o calor do sol. Ele permaneceu ali, segurando a mão dela, o coração transbordando de uma gratidão e um amor que transcendiam a própria vida. A história deles não terminou naquele dia, nem em qualquer outro. Ela continuou a viver nos corações de seus filhos e netos, nas lições que deixaram, no legado de um amor que provou que a verdadeira visão não está nos olhos, mas na capacidade de enxergar a alma. E assim, ele permaneceu ao lado dela em um silêncio sagrado, sabendo que o amor que haviam construído era eterno, um farol que continuaria a iluminar o caminho, muito além do que os olhos podiam ver. A quietude do jardim, antes um refúgio de paz, agora carregava o peso de uma ausência. Ele permaneceu ali, segurando a mão dela, sentindo o calor se dissipar lentamente, até que o silêncio se tornou a única testemunha de sua partida. Não houve desespero, apenas uma dor profunda, mas serena, como o fim de um dia longo e bem vivido. Ele sabia que ela havia partido em paz, em seu lugar favorito, sob a luz que tanto amava. Os filhos chegaram, com os olhos marejados, mas com a mesma dignidade que ela lhes havia ensinado. O jardim se encheu de abraços silenciosos e lágrimas contidas. Ele sentiu o apoio da família que eles haviam construído, um testemunho vivo do amor que ela havia semeado. Naqueles dias que se seguiram, a casa, embora mais vazia, permanecia repleta da essência dela, em cada fotografia, em cada livro, em cada flor do jardim. A dor da perda era imensa, mas não era esmagadora. Era uma dor que vinha acompanhada de uma gratidão profunda. Ele sentia a presença dela em cada amanhecer, na brisa que balançava as folhas da árvore, na melodia dos pássaros. Ela não estava mais fisicamente ao seu lado, mas a luz que ela havia acendido dentro dele continuava a brilhar, guiando seus passos e aquecendo seu coração. Ele continuou suas rotinas, mas com uma nova perspectiva. As manhãs no jardim, agora solitárias, eram momentos de reflexão, de diálogo silencioso com a mulher que o havia ensinado a ver. Ele revisitava as lições dela, as palavras de sabedoria, os momentos de riso e de cumplicidade. A memória dela não era um fardo, mas um farol, iluminando o caminho à frente. Em uma noite, sentado na varanda, olhando para as estrelas, ele sentiu uma paz que o surpreendeu. A jornada deles havia sido extraordinária, uma prova de que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis e transformar as vidas de formas inimagináveis. Ele sabia que a história deles não havia terminado com sua partida. Ela havia apenas se transformado, tornando-se uma parte intrínseca de quem ele era e de quem ele continuaria a ser. A mulher que ele havia falhado em ver no passado agora era a estrela mais brilhante em seu céu, e ele sabia que ela estaria sempre ali, guiando-o com sua luz eterna. Os dias se desdobraram em meses, e os meses em anos,
cada um deles uma tela, onde a memória dela era pintada com cores vibrantes. Ele continuou a frequentar o jardim, seu santuário particular, onde a brisa sussurrava lembranças e o sol trazia o calor da presença dela. Não havia mais a dor aguda da perda, mas sim uma saudade serena, como a de uma canção que ecoa suavemente no coração. Ele se dedicou ainda mais à família, passando tempo com os filhos e, especialmente, com os netos. Contava-lhes histórias da avó, não apenas as de sucesso profissional, mas as de sua sabedoria, sua gentileza e sua capacidade de ver o mundo com olhos únicos. Ele os ensinava a importância da empatia, da resiliência e de nunca julgar um livro pela capa, lições que ele mesmo havia aprendido de forma tão profunda. No mundo dos negócios, ele se tornou uma figura ainda mais respeitada. Sua liderança era marcada por uma humanidade e uma visão que antes lhe faltavam. Ele implementou programas de mentoria, incentivando jovens talentos a desenvolverem não apenas suas habilidades técnicas, mas também sua inteligência emocional, sempre com a memória dela como inspiração. A empresa, que havia sido o palco de sua cegueira inicial, agora era um farol de inclusão e valorização do potencial humano. Em seu aniversário, os filhos e netos o surpreenderam com uma pequena reunião no jardim. O bolo tinha velas que brilhavam como estrelas, e os rostos ao seu redor eram um reflexo do amor que ele e ela haviam cultivado. Ele olhou para cada um deles, e em seus olhos viu um pedaço dela, um traço de sua força, de sua bondade. Ao final da noite, sentado, no banco do jardim, ele olhou para o céu estrelado. Uma estrela em particular parecia brilhar mais forte. Ele sorriu. "Nós fizemos um bom trabalho, meu amor." Ele sussurrou, sentindo uma paz indescritível. A vida, com suas reviravoltas e lições, havia lhe dado o maior dos presentes: a capacidade de ver, de amar e de ser amado por uma mulher extraordinária. E embora ela não estivesse mais fisicamente ao seu lado, sua luz guiava cada passo, cada decisão, garantindo que a história de amor deles continuasse a ser escrita, não em páginas, mas nos corações de todos que eles haviam tocado. Os anos se curvaram sobre ele como um manto suave, e a vida, que ele havia aprendido a amar tão profundamente, começava a sussurrar seus últimos versos. O jardim, seu confidente silencioso, era onde ele passava a maior parte de seus dias, sentado no banco de madeira, sentindo o sol em seu rosto e a brisa que parecia trazer o perfume dela. As memórias não eram mais apenas lembranças, eram presenças, vivas, tecendo a realidade de seu presente. Ele sentia a fragilidade do corpo, mas a mente permanecia lúcida, o coração cheio de uma paz que só o amor verdadeiro pode conceder. Os filhos e netos vinham visitá-lo, e ele os recebia com o mesmo brilho nos olhos que ela havia despertado nele. Contava as histórias da avó, da mulher que o ensinou a ver, com uma riqueza de detalhes que os fazia sentir como se a conhecessem. Em uma tarde de primavera, o jardim estava em plena floração, um espetáculo de cores e aromas. Ele estava sentado em seu banco, observando as borboletas dançarem entre as flores. Sentiu uma leveza, uma quietude diferente, como se o tempo tivesse parado. A imagem dela surgiu clara em sua mente, não como uma lembrança distante, mas como se estivesse ali, ao seu lado, com o mesmo sorriso sereno que ele tanto amava. Ele estendeu a mão e sentiu um toque suave, um calor familiar. Não havia mais a dor da ausência, apenas a plenitude de um reencontro. Ele a viu não com os olhos que um dia estiveram cegos, mas com a alma que ela havia ensinado a enxergar. Ela estava lá, tão bela quanto no dia em que a havia redescoberto, talvez até mais. Um último suspiro escapou de seus lábios, leve como uma pena ao vento. Seu corpo permaneceu no banco do jardim, em meio às flores, mas seu espírito, finalmente, livre, partiu para encontrar a luz que o havia guiado por toda uma vida. A história de um homem que aprendeu a ver e de uma mulher que o ensinou a amar encontrava seu desfecho terreno, mas seu legado de amor e transformação ecoaria para sempre. Fim da história. Lembram-se daquele empresário cego para a beleza.
que estava ao seu lado, da mulher que, com sua inteligência e resiliência, o fez enxergar o verdadeiro valor da vida e do amor. A jornada de transformação e redenção que vocês acabaram de acompanhar é um lembrete poderoso de que a verdadeira visão vai muito além do que os olhos podem ver. Se essa história tocou seu coração, se você se emocionou com a jornada de transformação e redenção, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que mais te marcou e compartilhar com seus amigos e familiares. Queremos saber qual foi o momento mais impactante para você. E para não perder nenhuma de nossas narrativas inspiradoras, inscreva-se no canal e ative o sininho. À esquerda, você encontrará uma playlist completa com outras histórias incríveis, repletas de emoção e lições de vida. Venha se emocionar conosco.